Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula número 8 do livro Ferramentas dos Titãs. Hoje a gente vai continuar falando das pessoas bem-sucedidas financeiramente. Vamos conhecer mais uma personalidade e aqui uma instrução, os hábitos de produtividade do autor, do Tim Ferriss, nesses capítulos especiais que ele espalhou aqui ao longo do livro. Então vamos falar de uma personalidade, de quais são as rotinas de produtividade que o Tim Ferriss usa no dia a dia dele. Então, começando, a nossa personalidade da aula de hoje é o Derek Sivers. Na página 212. Eu achei ele muito divertido, uma das personalidades mais divertidas e interessantes que eu li até agora. Então, tanto que o Tim Ferriss classifica ele como um filósofo rei programador. Ele é originalmente um músico e ele também foi palhaço de circo. E ele criou uma marca bastante famosa que é o CD Baby. Talvez pra gente no Brasil não seja muito famoso, mas nos Estados Unidos é. E é uma plataforma de venda de músicas independentes online. E ele inclusive vendeu essa marca, a empresa dele, em 2008 por 22 milhões de dólares. Então foi uma empresa que se tornou famosa, Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre ela. Falando aqui nos bastidores, ele fala de um livro do Tony Robbins. Só um spoiler, na próxima aula a gente vai falar do Tony Robbins, então já daqui a pouco assiste essa, vai para a próxima com expectativas que a gente vai falar dele, Tony Robbins. Então o Derek diz que ele leu Desperte Seu Gigante Interior do Tony Robbins, um dos livros mais famosos do Tony Robbins, quando ele tinha 18 anos e que esse livro mudou a vida dele. Então se você não leu ainda, indico muito que você leia. Eu tenho ele aqui, é esse aqui. Desperte Seu Gigante Interior do Tony Robbins. Se você não leu, leia, esse livro é sensacional. E aí, continuando aqui sobre os hábitos do Derek, ele diz que se a resposta aqui, se mais informação fosse a resposta, todos nós seríamos bilionários com abdômenes perfeitos, Porque hoje a gente vive num mundo com tanta informação que, na verdade, a resposta não é você ter mais informações, Mas é o que você faz com essas informações que você tem, Quais são os seus resultados com todo esse conhecimento. Lembra que só ler, adquirir conhecimento acaba te gerando uma obesidade mental, porque você não usa aquela informação, você só vai guardando cada vez mais coisas ali dentro da sua cabeça sem ter um resultado efetivo. Então, ter mais informações não é a chave, mas a maneira como você usa essas informações e transforma isso em resultado no seu dia a dia. Ele, quando começou, ele era músico, Como eu falei, antes dele ter esse negócio do CD Baby, ele era músico. E aí, ele diz que quando você está começando em um negócio, você precisa ter humildade e aceitar todas as pequenas oportunidades que aparecem. Tanto que o primeiro evento que ele participou, que ele se apresentou, foi uma exposição de porcos em Vermont. E a banda que ele tocava na época não quis se apresentar, achou que era uma humilhação ir para uma exposição de porcos, e ele foi sozinho se apresentar lá. E ele disse que foi uma grande oportunidade para que ele começasse a carreira dele, mesmo que financeiramente não valesse tanta pena, e era uma exposição de porcos. Mas enfim, ele fala que a gente nunca sabe onde vão estar os bilhetes de loteria. Então, quando você está começando, aproveite todas as oportunidades. Mais um conselho aqui, o Tim Ferriss pergunta para ele que conselho ele daria pro Derek de 30 anos. Lembra que na aula passada, quando a gente falou do Mark, ele nunca pensou a respeito desse tipo de questionamento porque ele achava que não fazia sentido. Já o Derek deu uma outra resposta um tanto inusitada. Ele disse que se ele pudesse conversar com o eu dele de 30 anos, ele falaria: não seja um asno. Isso mesmo, não seja um asno. Ele fala que conhece muita gente que tem 30 anos e está tentando seguir um monte de direção diferente, não sabe o que quer fazer, se vai por aqui, se vai por ali, se faz isso ou se faz aquilo, e acaba não fazendo nada, acaba ficando estacionado na vida. E aí ele conta a fábula do asno de Buridan. E aí esse asno de Buridan, o asno, ele tá parado no meio de um caminho e de um lado ele tem um monte de feno e do outro lado água, muita água, um balde de água.
E aí ele fica sem saber o que ele vai fazer, se ele vai comer o feno ou se ele vai beber água, o que ele faz? E ele fica ali naquela indecisão, sem saber o que ele vai fazer, até que o asno acaba morrendo de fome e sede, porque ele não tomou uma decisão, ele ficou ali parado, o feno de um lado, a água do outro, e ele não se decidia para que lado ele ia. E aí ele fala, era só o asno ter chegado na conclusão, porque o asno ele não consegue pensar no futuro, né? Se ele pensasse, ele só ia ver claramente que ele poderia ir para um lado, beber a água, depois ele ia para o outro lado e comia o feno. Ou ele ia comer o feno, depois ele bebia água. Ele podia ter feito as duas coisas e não ter ficado no meio ali parado, morrendo de sede e de fome. Então é isso que ele diz, que a gente pode viver muitas coisas diferentes. Não é porque você definiu uma profissão, por exemplo, que você tem que viver aquilo pro resto da sua vida. A vida e as circunstâncias, elas são feitas de ciclos. Ciclos se encerram, ciclos são completados. E é saudável você ver que você fez o melhor que você podia em determinada situação e aquele ciclo se encerrou e hoje não faz mais sentido, você vai para um outro caminho, fazer uma coisa totalmente diferente, algo que faça sentido com a pessoa que você se tornou. A gente muda, a gente amadurece com o tempo, nós nos tornamos pessoas diferentes e isso é muito saudável. E o que fazia sentido para o seu eu de 20 anos pode não fazer mais para o seu eu de 30, e outra coisa pode fazer sentido para o seu eu de 40, as coisas vão mudando, a vida vai mudando, a gente vai amadurecendo, vai mudando de rota, de direção. É saudável, encerre ciclos e comece ciclos novos. Não fique preso a uma decisão que você tomou há anos atrás, porque você tomou aquela decisão e você tem que honrar com aquilo. Honre, encerrando aquele ciclo com maestria e começando um novo, seguindo aquilo que você realmente espera. Ele diz uma outra coisa aqui que eu achei interessante também, que ele fala que ritmo padrão é para idiotas, porque a gente pode fazer as coisas em muito menos tempo. Por exemplo, ele dá um exemplo aqui de um curso universitário, né? Ele fala, eu acho que você pode se formar na Berkeley em 2 anos em vez de 4, porque o ritmo padrão da escola, ele é feito para definir o mínimo comum, um denominador mínimo comum que você leva para se formar. Então, por exemplo, um curso, ele é dividido em 4 anos, por exemplo, para atender todas as pessoas, de forma que todas as pessoas possam acompanhar, né, aquele ciclo, aquele fluxo, né, aquele tempo, aquele período. Mas aquilo é para abranger a maior parte das pessoas, mas quem sabe você não pode fazer em menos tempo. Então tente olhar esses padrões e ver se você de fato precisa se encaixar neles ou se você não pode fazer diferente. Achei esse pensamento interessante, nunca tinha pensado nisso, né? Isso é muito verdade, porque eu passei muito por isso na escola, na faculdade, de que algumas coisas demoravam muito, o ritmo era muito lento, era muito devagar. Às vezes, sabe quando você já terminou de fazer todos os exercícios na sala e você tem que ficar esperando as pessoas terminarem por horas e as coisas não andam, não vão, então você tá perdendo tempo. Você pode fazer de um jeito diferente, por que não? E aí agora ele vem para o modelo de negócios, né? Ele fala que o modelo de negócio pode ser simples, ele não precisa ficar mudando o eixo, mudando a rota toda hora. Quando ele criou a empresa dele, a CD Baby, como ele identificou esse modelo de negócio foi muito interessante. Ele foi até uma loja de CD que vendia, né, esses CDs, e ele chegou lá e perguntou: como funciona o negócio de vocês? Como eu faço para vender um CD aqui? E aí essa loja vendia CDs por consignação. Os artistas eram artistas independentes e eles deixavam os CDs lá em consignação. E aí, uma vez por semana, eles passavam lá e a loja pagava $4 por CD vendido. Cobrava $4 por CD vendido. Então eles ficavam com $4 e repassavam o restante para o artista. E aí ele entendeu esse processo. É só eu fazer isso online. E aí foi assim que ele criou o negócio dele. Ele foi até uma loja, perguntou o modelo de negócio da loja e replicou
para o negócio dele. Então o que ele fez? Ele estabeleceu uma taxa de cadastro, né, de montagem, porque ele subia nessas informações online, né, a capa do CD, a arte e tudo mais, criava essa arte. Então, para o artista se cadastrar no site dele, ele cobrava $35 para fazer essa arte. E aí depois ele também cobrava os $4 por CD vendido. E foi assim que durante 10 anos ele seguiu o negócio da loja dele. Ele replicou exatamente o mesmo modelo de negócio de uma loja física de CDs para uma loja online de CDs. E assim ele ficou rico, e em 2008 ele vendeu o negócio dele por $22 milhões. Então a gente entende que para você criar um negócio não precisa nem inventar a roda ou fazer algo absolutamente diferente, criar uma coisa que nunca foi feita antes. Ele simplesmente replicou um modelo de negócio de uma maneira diferente e criou um negócio novo, né? Ele também fala sobre a tendência da gente permanecer sempre ocupado, e ele diz que estar sempre ocupado é estar fora de controle. Quando você está sempre ocupado com milhões de coisas a fazer, é porque você não tem uma organização, um sistema que organize a sua vida com aquilo que de fato é importante. Tanto que ele fala sobre o essencialismo aqui, né? O livro Essencialismo, ele coloca aqui na página 216, ele fala porque a gente acaba aceitando fazer muitas coisas para não magoar os outros, sabe? Mais pelos outros do que por nós. A gente acaba aceitando fazer coisas que não são importantes para nós, que não estão nos levando em direção aos nossos objetivos. E aí isso ocupa sua agenda e faz com que você fique ocupado o tempo todo, sem que faça nada efetivo que vá em direção ao seu objetivo. Isso é do livro Essencialismo. O Essencialismo fala muito sobre isso e ele cita aqui também. O Tim Ferriss perguntou a ele uma outra questão interessante. O que você colocaria em um outdoor? Ele até menciona São Paulo aqui, porque ele diz que ama lugares como São Paulo e Vermont, que proíbe os outdoors. Mas já que é para ter um outdoor, como na pergunta do Tim Ferriss, ele diz que escreveria: isso não vai te fazer feliz. No outdoor. E esses outdoors, eles seriam instalados do lado de fora de qualquer grande shopping ou concessionária de carros, porque comprar esse tipo de coisa não te preenche e não vai te fazer feliz. Ele diz que o sonho dele é comprar milhares de papagaios, treiná-los a dizer isso não vai te fazer feliz e soltá-los nos shoppings e nas lojas de departamentos do mundo todo. Ele fala que essa é a missão de vida dele e ele chama o Tim Ferriss para participar com ele nessa compra de papagaios, para mostrar para as pessoas que as coisas materiais que a grande maioria das pessoas depositam a sua felicidade, aquilo não irá fazê-las felizes. Então é um lembrete para que elas não condicionem a sua felicidade nesse tipo de coisa, né? Em coisas materiais. Também é perguntado ao Derek Sivers como que é a rotina matinal dele, né? Porque tem um mito, né, que as pessoas bem-sucedidas, pessoas ricas, têm uma rotina matinal, né, de acordar às 5 da manhã. Se não acordar às 5 da manhã, não fica rico. De acordar às 5 da manhã, de fazer uma rotina extremamente produtiva, extremamente eficiente. E tanto que o Clube das 5 não é necessariamente sobre isso, sobre acordar às 5 da manhã, mas é sobre trabalhar no seu desenvolvimento, criar bons hábitos, hábitos saudáveis, hábitos de aprendizado, hábitos de saúde, independente do horário que você faça isso. Então tenha isso na sua mente. 5 da manhã é uma oportunidade para, caso você não consiga fazer em nenhum outro horário e você vá se colocar naquele julgamento de que não tenho tempo, não posso, você consiga se priorizar e fazer antes de que a sua rotina, né, as suas obrigações do dia a dia acabem te impedindo de fazer. Então faça antes. Mas não é o horário que você acorda que vai definir o quão bem sucedido você vai ser ou não. E aí ele fala aqui que ele não tem nenhum ritual matinal, que não tem nada que ele faz todo dia além de comer e escrever alguma coisa. Ele faz uma coisa de cada vez de acordo com o que ele precisa fazer, né? De acordo com a agenda dele. Ele acredita muito nesse universo da única coisa, de uma coisa de cada vez, de estar 100% presente naquilo que você está fazendo, né? Tanto que essa questão da única coisa também é mais uma filosofia de um livro
exatamente chamado A Única Coisa. Mais um livro excelente para que vocês leiam. Deixa eu ver o que mais ele fala aqui. Acho que o último conselho que ele dá, que é um conselho otimista e interessante, ele fala que mesmo quando tudo estiver indo muito mal e ele não tiver nenhum motivo para estar confiante, ele decide estar confiante. Porque tem uma situação do Kurt Vonnegut, que é Ele trabalha com marketing, mas ele escreveu alguns livros que são muito interessantes. E ele leu num livro do Kurt Vonnegut que nós somos o que nós fingimos ser. Então, se você finge ser uma pessoa otimista, mesmo diante de uma situação difícil, aquilo acaba tendo alguma influência e um impacto sobre você. Então, mesmo quando tudo está indo contra aquilo que ele pensa, ele tenta se manter otimista para que aquilo reflita de alguma forma na rotina, no dia a dia dele, né? E o último item aqui, que eu disse que a gente vai falar sobre produtividade, né? Sobre o método de produtividade do Tim Ferriss, do autor do livro. Eu tenho percebido, lendo esse livro, que muitos, principalmente em relação à produtividade, eles seguem a filosofia da única coisa, do livro A Única Coisa, que é realmente você focar em uma coisa de cada vez, estar 100% presente, não deixar que os outros definam a sua agenda. Então esse livro é a base da produtividade da grande maioria das pessoas. E aqui o Tim Ferriss não é diferente. Tanto que os objetivos dele aqui de produtividade seguem muito a filosofia desse livro. Então leiam A Única Coisa, que vale muito a pena. Ele dita aqui 8 passos para que ele organize o dia a dia dele para ser mais produtivo. O primeiro deles é acorde pelo menos 1 hora antes de ficar diante da tela do computador, porque os e-mails prejudicam muito a nossa cabeça, ele diz. Então acorde 1 hora, não acorda atrasado, acorda 1 hora antes para fazer coisas para você, por você, algumas coisas mais tranquilas, ter um tempinho para ler algumas páginas, para fazer uma meditação, para respirar, para tomar um café da manhã. Então tente acordar com um tempinho antes para que você já não acorde atropelando tudo, né? Isso acaba colocando seu dia inteiro em um ritmo muito prejudicial. O segundo item que ele faz é: faça uma xícara de chá e tenha uma caneta, um lápis e um papel à mão ao se sentar, porque aí ele vai começar a escrever o diário dele de gratidão pelo que ele é grato, o que aconteceu de excepcional no dia dele, registrar algumas coisas, se organizar as atividades que tem para ser feitas. Então tome esse chá, sente ali tranquilo com uma caneta, um papel e vá pensar e organizar o seu dia, no que já aconteceu e foi bom e no que tem para acontecer no dia que está começando. E aí é isso, o passo 3 é o que ele diz, né? O passo 2 é o chá, o passo 3 é você escrever no diário as coisas que você é grato e organizar o seu dia. O passo 4, que é exatamente igual ao livro A Única Coisa, é para você perguntar para você mesmo: se essa fosse a única coisa que eu cumprisse hoje, eu ficaria satisfeito com o meu dia? Porque aí você vai priorizar as coisas que têm a ser feitas no dia. Se você tem muitas coisas a serem feitas, qual é a única coisa que você faria hoje que você ficaria satisfeito com o seu dia? E aí você faz essa ordem, né, de priorização com base nessa pergunta, que também é tirada do livro. Ele não menciona que é do livro A Única Coisa que não, viu? Mas porque eu li recentemente, eu me lembro bem disso. O quinto passo é: trate apenas dos itens aos quais você respondeu sim na pergunta anterior, né? O que de fato faria o seu dia valer a pena? Quais são as coisas que fariam você ficar satisfeito com o seu dia? São essas coisas que você vai fazer. E defina no máximo 3 coisas a serem feitas. Não faça uma lista gigante, porque você não vai conseguir fazer com qualidade e você vai ficar frustrado com os resultados. Então, no máximo 3 coisas. O passo 6 é: separe de 2 a 3 horas para focar em apenas um deles. 2 a 3 horas para focar naquilo que é o seu objetivo maior, o seu projeto maior, aquilo que está indo exatamente na direção do que você busca. Trabalha nesse projeto por 2 ou 3 horas sem interrupção. O passo 7 é: para ser bem claro, separe de 2 a 3 horas para focar em um único item.
e considere isso como um bloco de tempo. Mais uma coisa que ele tirou do livro, A Única Coisa, é separar o seu dia em blocos de tempo, em blocos de atividades semelhantes. Isso você também vai aprender lá no livro A Única Coisa. Ele não menciona o livro A Única Coisa aqui em lugar nenhum, meu Deus, e é tudo baseado nesse livro. E o 8º passo que ele dá para ter um dia produtivo é: se você se distrair ou começar a procrastinar, não se descontrole nem entre em uma espiral decrescente. De forma suave, volte para a única coisa que se propôs a fazer. Então, se algo... Porque assim, né, a gente planeja o nosso dia, organiza ali os blocos de tempo e tudo mais, mas eventualmente coisas acontecem fora do planejamento que acabam influenciando um pouco a evolução dessas atividades. Se isso acontecer, não adianta falar: ai meu Deus, acabou, agora eu não consigo fazer mais nada. Não. Para, resolve o problema e volta depois, assim que possível, a seguir a sua rotina. Não é porque aconteceu alguma coisa que você não esperava que depois você vai jogar fora todo o seu planejamento, toda a sua organização, a sua estrutura de produtividade. Então é isso, a gente falou aqui de uma personalidade do processo de produtividade do Tim Ferriss, que é 100% baseado no livro A Única Coisa. Leiam A Única Coisa. E na próxima aula a gente volta com mais 2 personalidades, sendo uma delas Tony Robbins.